O presidente Jair Bolsonaro chegou a mencionar esse caso, então nós vamos aproveitar para relembrar agora a defesa feita pelo ministro Barroso em 2011, então advogado do terrorista italiano Cesare Battisti. A segunda observação: não há nenhum impedimento convencional ou legal à concessão do refúgio nesta hipótese. A Convenção fala que não se pode dar refúgio em caso de crime grave de direito comum e a legislação interna brasileira qualifica esses crimes como hediondos ou atos de terrorismo. Cesare Battisti não praticou nenhum crime hediondo, não foi acusado da prática de crime hediondo e a categoria crime hediondo não existia no Brasil em 1979, quando os fatos relevantes ocorreram. E, em segundo lugar, não houve ato de terrorismo, a decisão italiana não acusa de terrorismo, essa é uma forma de desqualificar. Mas não houve atentado indiscriminado, ele é acusado, a sua organização, de 4 homicídios contra agentes contra-revolucionários que eram inimigos do proletariado. Crimes pontuais, nenhuma imputação de terrorismo. Barroso deu essas declarações ocupando a tribuna do Supremo em defesa da liberdade do italiano. Apesar do que Barroso dizia, o próprio Battisti, em 2019, admitiu envolvimento em assassinatos e terrorismo. Para quem nos assiste, aparece aí na tela já a manchete. Após 40 anos, Battisti admite envolvimento em assassinatos. Segundo o procurador-geral de Milão, durante interrogatório na prisão, o terrorista confessou ter sido autor de 2 homicídios e mandante de outros 2. Isso é uma vergonha. Augusto. O ministro Barroso precisa ser muito cínico para negar o que o próprio Battisti afirma. Ele, como advogado, disse que não houve nenhum crime hediondo nem atos de terrorismo. Pois bem, e acusa as vítimas de serem contra-revolucionários. Uma delas é um açougueiro, que quando a organização a que o Batista pertencia, integrantes da organização, invadiram o açougue, ele reagiu como se reage a ladrões. Ele achou que eram ladrões e atirou ali para se defender. Legítima defesa é isso aí, eles estavam invadindo, armados. Pois bem, eles decidiram que o açougueiro era um inimigo da Revolução Proletária e, portanto, deveria ser executado. Pois bem, voltaram ao açougue, mataram esse açougueiro. Esse foi um dos 4 crimes. E como o Battisti negava com a chancela dos revolucionários de botequim que vivem do Bolsa Ditadura aqui no Brasil, ele mentiu o tempo todo. O Barroso ajudou a livrá-lo da cadeia e com a cumplicidade do ministro da Justiça da época, Tarso Genro, eles transformaram um assassino psicopata num refugiado político. E aí o próprio Battisti esclareceu tudo ao chegar à Itália. Disse: não, matei sim. Eles negaram a participação do Battisti nos homicídios. Esse é o ministro Barroso. Você, Zé? Essa história que o Augusto contou é muito interessante do Cesare e é apenas uma de 4, né? Ele foi condenado, não é acusado não, ele foi condenado na Itália por 4 crimes. E esta, sim, é uma nódoa permanente da política internacional do Brasil, numa época em que passaram a mão na cabeça de um criminoso crime comum. Cesare Battisti rodava aqui nas altas ondas do governo do PT, tomando uísque, cerveja com figurões e teve amigos, como o próprio ministro da Justiça. O então ministro da Justiça, o Tarso Genro, evitou que ele fosse extraditado. O então senador Eduardo Suplicy, hoje vereador de São Paulo, também protegia o Cesare, que vivia aqui, ninguém sabe como, porque ele não trabalhava e tinha casas de praia. Era um criminoso comum. E, de repente, acho que hoje ninguém tem mais dúvida disso, descobriram que aquele ídolo, aquele guerrilheiro em favor do povo era, na verdade, um criminoso cruel
que abateu inclusive famílias. Então, esta é uma cicatriz do mal, é uma tatuagem que fica na política internacional do Brasil, que colocou dificuldades e pedras no caminho nas relações Brasil e Itália. Os italianos não entenderam esta proteção a um criminoso, Cesare Battisti. A Itália extraditou brasileiros que praticaram crimes comuns aqui, como o ex-diretor do Banco do Brasil, que estava lá, e foram extraditados, dando uma lição de moral de como deve tratar um criminoso. Sobre o advogado Luiz Eduardo Barroso, ele, na verdade, o advogado, ele não é um defensor a ferros e fogo do cliente, ele deve lidar com a verdade. Há uma ética no sentido de que o advogado, todo criminoso, merece uma defesa, mas uma defesa jurídica e uma defesa ética, não a negativa, mas o enquadramento na lei, de uma forma de proteção, mas proteção legal do cliente e da sociedade. E aí fica muito claro nessa defesa e na eloquência verbal de que o advogado, na verdade, colocou um pano em cima de realidade e realidade cruel de um crime hediondo que matou famílias na Itália. Há uma contradição nisso tudo. Hoje o ministro Eduardo Barroso, ele tem se colocado assim distante dessa atividade profissional dele. Em alguns casos ele fica até, se coloca como suspeito e não faz parte do julgamento. Mas, na verdade, um profissional assim carrega, e nada é como um dia atrás do outro, né? Carregando toda essa carga e todo o seu trabalho anterior. E hoje as imagens, as gravações são cruéis, porque mostram exatamente o que acontece hoje e o que aconteceu ontem.